João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, amém? Você achou? Diga amém. Pronto, Daniel? Então vamos lá. Nós hoje tivemos pela manhã o batismo nas águas, amém? Então 6 batizandos, teve a Eliana, teve o Daniel, teve a Nayane, teve a Luziane, teve o Elton que está aqui, teve o Wagner. Então todos estão aqui na igreja e receberam o batismo nas águas. E quando nós batizamos, nós realizamos a palavra, e na palavra nós descobrimos que o batismo nas águas é uma representação natural de um milagre que ocorreu na vida deles. Qual foi o milagre, pastor? O milagre do novo nascimento, amém? Então eles passaram pelo milagre do novo nascimento, que Jesus falou em João capítulo 3. Jesus disse: quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E eles passaram por essa experiência do novo nascimento e por isso desceram as águas. O descer as águas representa o sepultamento do velho homem. Em Romanos capítulo 6 diz que nós fomos sepultados com Cristo no batismo ao descer sobre as águas, ao descer nas águas. Então ali representa o sepultamento. Então o velho homem é sepultado. E se sepulta quem está vivo ou quem está morto? Se sepulta quem está morto. Então o velho homem morreu. Só que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, ao sair das águas surge uma nova criação, surge uma nova criatura, um novo homem, amém? A pergunta é, sim, passei por essa experiência, aceitei Jesus Cristo e a partir de agora eu passei a ser um novo homem. A pergunta é, e agora? E eu estava orando ao Senhor e a palavra que Deus me deu para hoje foi: e agora? O que fazer depois de nós sermos reconhecidos como nova criatura, como nova criação de Deus? O que nós devemos fazer? Amém? E para você entender isso, nós vamos falar sobre alguns versículos, vamos conversar alguma coisa sobre isso hoje. E para você entender isso, é necessário que você entenda que nós éramos forasteiros, nós estávamos perdidos e fomos acolhidos na família de Deus, fomos acolhidos no reino de Deus, amém? Então vamos lá, João capítulo 1, verso 10, João 1, 10, a Bíblia diz: o verbo, e todos aqui sabem que o verbo é Jesus, amém? O verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou nasceram de Deus, amém? Olha para mim, eu quero chamar a atenção ao que ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então quem era o povo que Jesus veio resgatar? O povo judeu, amém? Jesus, ele veio para resgatar o povo judeu. É claro que já existia um plano de Deus, e Deus, como ele é onisciente, ou seja, ele não se surpreende com as coisas que acontecem. Eu vou repetir: Deus não se surpreende com as coisas que acontecem, porque ele é onisciente, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus já foi no nosso futuro, amém? Então Deus sabia que Jesus seria rejeitado pelo povo judeu. Deus sabia disso, amém? E João, ele escreve, ele diz: ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam, mas nós que o recebemos temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Porque os judeus não receberam, nós, os gentios, não eram chamados de gentios, fomos acolhidos pelo Evangelho, pela palavra de Deus, amém? Eu fiz essa introdução para a gente ir em Romanos capítulo 11.
Vamos para Romanos 11, nós vamos ler alguma coisa lá. E eu fiz essa introdução para que você entenda que Jesus ele veio para o povo escolhido, para os filhos de Abraão, mas os filhos de Abraão não o aceitaram, o rejeitaram, o crucificaram. Mas nós, aleluia, que recebemos, temos o poder de sermos filhos, amém? Você achou? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Senta do lado dele. Senta do lado dele, isso. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Você que está visitando a primeira vez a igreja, você vai ver que aqui a gente mexe na Bíblia, amém? A Bíblia para a gente não é um livro de mistérios. A Bíblia para a gente é um livro de revelação. Então, nós conhecemos, estudamos e amamos estudar a palavra de Deus, amém? Então, vai acostumando que aqui nós vamos passear pela palavra, amém? Aleluia. Romanos capítulo 11, verso 13. Romanos capítulo 11, verso 13. Diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Quem está escrevendo a carta é Paulo, e ele está escrevendo para nós, amém? Apesar de nós não sermos mais chamados de gentios, nós somos chamados de igreja de Cristo, amém? Mas aqui ele está falando com a igreja, e ele está falando algo importante que você precisa descobrir. Diz assim, verso 13: para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Olha para mim, então o que ele está falando, o povo judeu foi rejeitado, foi rejeitado porque eles não receberam a Cristo, amém? E nós fomos acolhidos, nós fomos recebidos. Aí ele está dizendo, se eles se arrependerem e forem acolhidos, não será ressurreição dos mortos? Não será trazer vida ao que está morto? Amém? Vamos continuar. Verso 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então olha para mim, existia, Paulo está falando através de uma parábola, através de uma figura, e ele está dizendo que existia uma oliveira, e os ramos originais da oliveira foram cortados. Quem são os ramos originais? Digo, os judeus. Eles foram cortados, e nós que éramos oliveira braba, nós que estávamos completamente fora, fomos enxertados na videira, amém? Diga, eu fui enxertado na videira, amém? Aí ele continua dizendo, não te glories contra os ramos, não te glorie contra os judeus, amém? Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Quem é a raiz? Diga, Jesus. Então nós fomos enxertados na videira, mas não somos nós que sustentamos a videira. Nós não somos a raiz. Não é o ramo que sustenta a raiz, e sim a raiz que sustenta o ramo. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. Fomos e hoje somos considerados filhos de Deus, somos salvos, libertos, temos a vida eterna. Glória a Deus por isso. A questão é, eu posso perder isso? Aleluia. Existe uma doutrina que eu não quero falar, eu não vou me aprofundar sobre isso, que diz: uma vez salvo, sempre salvo, salvo para sempre. É perigosa essa doutrina. Lá em Hebreus capítulo 6 diz que é impossível para aqueles que foram iluminados e participantes do dom celestial, participantes do Espírito Santo e dos poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível renová-los ao arrependimento, pois estariam crucificando mais uma vez para si mesmos a Jesus Cristo. Podemos perder a salvação, sim.
Por isso que agora que estamos enxertados na videira, precisamos nos manter na videira. Diga, eu estou enxertado na videira e eu preciso me manter na videira. Os ramos originais, o povo judeu era enxertado na videira. Eles eram o povo de Deus e foram cortados. Aleluia. Na oliveira, obrigado. Na videira, na oliveira. Obrigado, amém? Verso 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Diga, pela fé permanecemos firmes na oliveira. Aí ele diz: não te ensoberbeças, mas teme. Nós temos uma posição maravilhosa, irmãos. Nós fomos transportados do reino das trevas e hoje estamos no reino do Filho do seu amor. Antes éramos peregrinos e forasteiros, hoje somos da família de Deus. Hoje andamos na terra como filhos de Deus, como ministros da reconciliação e como embaixadores de Cristo. Nós temos a delegação do nome de Jesus. Podemos usar o nome de Jesus para expulsar demônios, para falar em outras línguas, para pegar em serpente, para impormos a mão sobre os enfermos, para eles serem curados. Ou seja, podemos andar em autoridade nessa terra. Amém? Tudo isso é uma posição que nós temos por causa do sacrifício de Jesus. Jesus foi para a cruz, derramou o sangue e comprou um povo para ser santo, inculpável e irrepreensível. Lá em Apocalipse 5 diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para ser constituído rei e sacerdotes. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, raça eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 18, diz que aquele que nasceu de Deus não peca, e aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, nos protege, e o maligno não pode nos tocar. A Bíblia diz que o diabo virá por um caminho, mas se resistirmos, ele fugirá por 7. Existe um poder, existe uma distribuição de poder e unção de Deus nas nossas vidas, para sermos reis, para reinarmos em vida. Em Romanos capítulo 5, verso 17 diz que se pela ofensa de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Diga, eu tenho poder para reinar. Diga, eu tenho poder para expulsar demônios. Tudo no nome de Jesus. Mas eu tenho que cuidar da minha vida, para que eu não seja cortado, como foi cortado o povo original. Aleluia! Você quer andar nesse poder? Você quer andar nessa autoridade? Você quer garantir a tua vida eterna? Você quer garantir uma vida em comunhão com Deus? Então nós precisamos cuidar das nossas vidas, para que não caiamos no engano de Satanás e tenhamos uma vida que nós coloquemos em risco a nossa salvação. Amém? É algo nosso, é uma atitude nossa. Pela fé fomos enxertados, e pela fé permaneceremos enxertados. Aleluia! A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu perder a fé, minha salvação. Um aleluia, pelo amor de Deus. Diga, o justo viverá pela fé. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter em minha vida uma atitude de fé para me manter sobre as águas. Se manter sobre as águas significa estar acima do problema. Mas se você botar os olhos no problema,
Se você tiver medo das consequências da sua fé, você vai perecer, você vai cair. Pedro é o exemplo disso. Amém? Por isso que Paulo dizia: eu esmurro o meu próprio corpo para não ser pego transgressor naquilo que eu prego. De Deus não se zomba. Em Colossenses diz que aquele que pratica injustiça receberá injustiça feita em troco, e nisso não há acepção de pessoas. Eu não posso ter uma vida de qualquer jeito agora que eu estou enxertado na oliveira. Aleluia. É uma decisão que eu preciso tomar. Se eu nasci de novo, se eu me tornei filho de Deus, eu tenho que mostrar para o mundo como um filho de Deus anda. Aleluia. Senão você não é filho, você é mentiroso. Vamos continuar lendo. Daqui a pouco a gente vai para um lugar para eu te provar isso na palavra. Amém? Aleluia. Verso 21. Presta atenção. Diga: Deus é bom. Aleluia. Diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Diga: esse é o meu Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Diga: é possível ser cortado da oliveira? Então, por isso que depois do batismo, a palavra que Deus coloca no coração é: e agora? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para que eu permaneça enxertado na oliveira? Você quer permanecer o resto da sua vida? Eu quero permanecer, irmãos, a minha vida eterna. Eu nunca mais quero ir para o outro lado. O lado que eu estava não era bom e eu não quero voltar para ele. Não quero voltar a comer cebola com pepino, irmãos. Eu não quero voltar para o Egito. Só que eu digo para você, do povo hebreu que foi tirado do Egito por Moisés, acima de 20 anos, somente 2 permaneceram firmes e entraram na terra prometida. E lá em 1 Coríntios 10 diz que isso aconteceu e foi escrito para que nós não cobicemos as mesmas coisas más que eles cobiçaram. Que nós não cometamos os mesmos erros, porque se cometermos, ficaremos prostrados no deserto. Aleluia. Diga: isso é salvação. Aleluia. Eu sei que não dá vontade de pular nem correr, irmão, mas é isso que vai salvar a tua vida. Aleluia. Vamos para Romanos, vamos para João capítulo 15. Aleluia. João, Evangelho de João capítulo 15. Agora você vai aprender a receita para permanecer enxertado na oliveira. Amém? Diga: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você aceitar, você vai ter um reino onde você vai se sentir uma pessoa justa. Você é a justiça de Deus. Você vai ter a paz, porque quem é justo vive em paz. E você que é justo e que tem paz, não consegue mais chorar de tristeza. A alegria vai ser uma constante na sua vida. Este é o reino de Deus. Amém? O grande problema é que as pessoas acham que o reino de Deus, ela é ausência de problema. Jesus não disse isso. Jesus disse: no mundo tereis problemas. Amém, irmãos? Ele disse: o reino de Deus não vem em visível aparência. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Estar no reino de Deus
é ter capacitação de Deus para resolver problemas. A diferença é que os Golias vão se levantar, mas você é o Davi com Deus, que derruba Golias. Isso é o reino de Deus. Capacitação espiritual, capacitação de Deus para você ser mais que vencedor. Por isso que Paulo diz: o que me afastará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Deus me conduz em triunfo em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Diga: eu nasci para ser feliz. Diga: eu nasci para ter sucesso. Diga: eu nasci para ser próspero. Aleluia. O que é ter sucesso para você, pastor? Ter sucesso para mim é cumprir o ministério que Deus confiou a mim. Aleluia. Eu não sei ainda, Ele vai revelando aos poucos. Mas se o meu ministério for para alcançar nações, Ele vai me financiar, Ele vai me dar dinheiro suficiente para eu ir para as nações. Eu vou ter o financeiro proporcional ao ministério que Deus me confiou. É melhor um pão seco com paz do que um banquete com contenda. Agora, meu Deus me prometeu abundância e eu vou viver essa abundância dentro do plano que Ele estabeleceu para a minha vida. Paulo, ele disse: eu não considero em nada a minha vida importante para mim mesmo, desde que eu cumpra o ministério que o Senhor me confiou. Diga: eu sou uma pessoa de sucesso. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Mas vamos lá, eu pedi para abrir estreita, para que você permaneça enxertado. Agora vai mudar, agora é videira. Amém? Aleluia. Você achou? João 15:1 diz: eu sou, Jesus falando, a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que dê, aleluia, mais, para que produza mais fruto ainda. Olha para mim. Qual é a receita bíblica para eu permanecer na videira? Ou seja, eu preciso continuar dando frutos. Amém? O que Jesus está falando? Eu sou a videira agora, verdadeira, e vós sois os ramos. Quem estiver em mim e não der frutos, é cortado. Porque na verdade, irmãos, se alguém está em Cristo e não dá frutos, essa pessoa não é dele. Vou tentar de novo. Se alguém está em Cristo e não der frutos, e não demonstrar através das obras que pertence a Cristo, esse não é dele. Ainda não é, mas está no caminho. E o entendimento vai chegar para que você, pela fé, se torne dele. Existe uma guerra, né? Uma aparente guerra que não é. Paulo diz que a salvação vem pela fé. Aí você vai ler em Tiago, diz assim: mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras, e pelas minhas obras conhecereis a minha fé. Não foi Abraão justificado porque levou o filho para ser sacrificado? E aí você fala: pronto, e agora? A salvação é pela fé ou a salvação é pelas obras? A salvação é pela fé. Diga: a salvação é pela fé. Todo que crê será salvo. A salvação é pela fé. Mas se você foi salvo, você assumiu a posição de filho de Deus pela fé. Se você é filho, que tipo de obras você vai praticar? Aleluia. Por isso Tiago diz: olha as minhas obras,
Porque pelas minhas obras você vai ver a minha fé, você vai ver realmente que eu nasci de Deus. Porque existem muitos irmãos que estão dentro das nossas igrejas, que se dizem filhos de Deus, mas você olha as obras, o que que você vê? Aleluia! O que vai demonstrar quem você é são os frutos que você produzir. É o estilo de vida que você leva. Pastor Humberto lá de Recife, ele gosta de falar que uma pessoa você não conhece pelas ações. É possível uma pessoa maquiar a ação, ser um falso. Você conhece uma pessoa verdadeiramente pelas suas reações. É o que você diz na hora que você dá uma topada que arranca a cabeça do dedo. Aí mostra quem você é. Você está aqui ainda? É o que sai da sua boca, porque o que sai da boca procede do coração. Por isso que Jesus disse: não é o que entra, não é o tipo de comida que você come, se lavou a mão, se não lavou, se comeu, se não comeu, se foi oferecido. Não é isso que te contamina. O que te contamina é o que sai da sua boca, porque procede do coração. Não é o que entra, é o que sai. O que está falando? O que está saindo da sua boca? Provérbios 18, 21 diz: morte e vida está no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Por isso que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4,13: tende em vós o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Por isso nós cremos e também falamos. A vida do crente inicia pela boca. Diga: a vida do cristão inicia pela boca. Aleluia, aleluia. Vamos continuar lendo João 15. Glórias e glórias ao teu nome. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga: muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Amém, irmãos? Diga-se: de Deus não se zomba. Diga: eu preciso dar frutos. E quando ele diz que aquele que dá fruto, Deus o limpa, para que dê mais frutos ainda. Não é isso que ele falou? Vamos tentar entender isso. O que é dar frutos? O que é dar frutos? É fazer caridade? É ajudar o pobre esfomeado? É ajudar uma criança que está com fome? Isso é dar frutos? Tem o seu valor, amém? Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre frutos. Vai para Gálatas capítulo 5. Tem uma mensagem que o pastor Júnior lá de Recife me mandou em 2010. E essa mensagem eu guardo no meu celular até hoje. É uma mensagem maravilhosa. Que ele diz assim, ó. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então existe uma mensagem que ele mandou para mim maravilhosa. Ele diz assim, ó: Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Diga: Deus não está preocupado com o que eu estou fazendo, mas Ele está preocupado, se é que Deus se preocupa, né? Mas Ele está preocupado com quem você está se tornando. Quem você está se tornando? Jesus disse algo maravilhoso. Ele disse assim:
não pode a árvore boa dar frutos maus, e nem a árvore má dá frutos bons. A árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos maus. O fruto é consequência de quem é a árvore. Diga, o fruto é consequência natural de quem é a árvore. Você não precisa fazer força para dar frutos. Você precisa ser transformado para que você possa dar frutos. Você está aqui ainda? Vamos lá, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você quer permanecer enxertado na videira, você tem que produzir estes frutos. Aleluia. E aí talvez você você seja uma pessoa longânima, ou melhor, talvez você seja uma pessoa benigna, boa, que age em benignidade, mas talvez você não seja uma pessoa que tenha domínio próprio. Amém? O que vai acontecer? Aperfeiçoe o fruto da benignidade. Seja verdadeiramente uma pessoa benigna. O que Deus vai fazer? Ele vai começar a tratar você em domínio próprio, para que você dê mais frutos. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Que você ande completamente nesses frutos que nós acabamos de ler. Deus deseja que o mundo olhe para você e veja em você amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É esse o desejo de Deus. Só que você precisa se deixar limpar, tratar. Em outra tradução diz, lá em João 15, que Deus poda. Como é que se poda uma árvore, irmão? É cortando, amém? Se a árvore pudesse gritar quando cortasse ele sem anestesia, o que ela faria? O que a árvore faria? Ia gritar, irmão. Então a limpeza dói. O grande problema das pessoas é que elas não querem se deixar tratar pelo Espírito Santo. Elas não querem se deixar transformar à imagem de Cristo. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero mudar. Eu quero fazer a obra, eu quero dar esmola, mas eu não quero amar. Eu não quero ser transformado à imagem de Deus. E lá em 2 Coríntios 3,18 diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Como é que eu vou provar que Jesus está vivo para uma pessoa? Você já pensou nisso? Como é que você vai provar que Jesus está vivo? Expulsando demônios? Em terreiro de macumba também tem isso. Curando enfermos. Lá nas cirurgias de Dr. Fritz também tem isso. Aleluia. Não é o poder que demonstra que Jesus está vivo. Muitas pessoas são atraídas pelo poder, amém? Mas o que demonstra que Jesus está vivo na sua vida é o seu caráter. Vou tentar de novo. O que demonstra que Jesus está vivo na sua vida é o seu caráter. Poder é consequência natural de quem anda em fidelidade com Deus. Amém? Mas Deus não está interessado. Uma coisa maravilhosa que o pastor Humberto falou um dia. Ele diz assim: nós não nos surpreendemos por
por pregadores eloquentes. Não. Nós não olhamos pelo dom das pessoas. Não estamos procurando pessoas de dons, pessoas eloquentes, pessoas poderosas, pessoas que atraem, que têm o poder da oratória. Não estamos procurando esse tipo de gente. Nós olhamos o caráter, é o dia a dia, é o seu relacionamento na sua família, é como ele trata a esposa, é como trata os filhos, é como ele se relaciona no trabalho, é como ele honra os seus chefes, é como ele honra, é o que sai da boca. O que atrai para você ser chamado para ser um ministro nas igrejas Verbo da Vida não é a sua eloquência, é o seu caráter. Se você tiver eloquência, amém. Se você não tiver, amém também. Nós tivemos professores que era poder, homens que faziam com que a gente dançasse no espírito. E nós tivemos professores que eram bem mansos, tranquilos. Por quê? Porque nós não estamos procurando pessoas poderosas. Não, nós estamos procurando pessoas que testemunhem através das suas ações que Jesus está vivo. Por isso que Paulo disse: não vivo eu, Cristo vive em mim. A única forma de você provar que Jesus está vivo é através da sua vida, na qual Ele vive através de você. Amém, irmãos? Você está aqui ainda? Você quer continuar enxertado na videira? Se deixe transformar pela palavra. Se deixe mudar pelo Espírito. Amém? Tem uma pessoa que um dia falou: mas você está sofrendo uma lavagem cerebral, você está perdendo a sua personalidade. Aí essa pessoa chegou para mim falando que é uma outra, né? Aí eu falei assim: quando alguém disser isso para você, diga glória a Deus, é isso que eu quero. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é isso que está escrito? Se eu não mudar o que eu penso, se eu não mudar a forma que eu encaro a vida, eu não vou ser transformado na imagem de Cristo. Porque sem mudança de mentalidade não há crescimento. Diga: sem crescimento, ou melhor, não há crescimento sem mudança de mentalidade. Se você não mudar a forma que você pensa, você não vai crescer. Imagina que o meu filho Mateus, de 2 anos de idade, chegasse aos 10 pensando da mesma forma que ele pensa com 2 anos. Cresceu fisicamente, mas não cresceu espiritualmente, mentalmente, continua retardado. Por isso que o escritor de Hebreus exorta a igreja e diz assim: vós já deviam ser mestres pelo tempo decorrido, mas estão precisando de novo que vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Chega de uma igreja criança. E Paulo diz: só haver contendas e divisões entre vós já é completa derrota. São como crianças em Cristo. Em Efésios capítulo 4, Paulo ele diz que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o crescimento do corpo de Cristo, até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Para quê? Para que não sejamos como meninos, levados por ventos de doutrina. E por que a igreja é levada por ventos de doutrina? Por que a igreja está do jeito que está? Porque não cresce, porque não quer se deixar transformar. E eu digo que se a igreja não acordar, vai ser cortada e lançada no fogo. Não a igreja, mas esses membros que não acordarem. Aonde você quer estar?
Chega, irmão, de uma igreja desse tipo. Eu não quero fazer parte dessa igreja. Uma igreja mentirosa, uma igreja hipócrita, uma igreja que tem grupinhos, que não é uma família. Eu não quero fazer parte dessa igreja. Eu não saí do mundo para fazer parte de uma igreja mentirosa. Eu saí do mundo para fazer parte da família de Deus. E eu te convido a fazer parte dessa igreja. Eu já sei que se eu não me levantar, ninguém vai se levantar para isso. Eu não espero mais ninguém. Eu sou o Avivamento em Resende. Essa igreja é o Avivamento em Resende. Porque essa é a visão de Deus. Chega, não aguento mais. Um falando mal do outro, irmão falando mal, contenda dentro da igreja, irmão que não se conversa, casamentos sendo destruídos. Eu não aguento mais. Ou é tudo ou nada. Estamos muito próximos dos últimos dias, irmão. Está chegando, Jesus está voltando. Como diz, já é a última hora, já está voltando. E eu digo para você, quem não tiver alinhado vai ficar. E eu não quero ficar. Corro o risco de perder amigos, mas eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado em permanecer enxertado na videira. E eu te convido a fazer parte disso, porque se nós não nos levantarmos como a geração de uma igreja santa, inculpável e irrepreensível, não vamos ver a glória de Deus. E eu quero ver. Eu decidi ver. Posso ver sozinho, talvez com minha esposa e com meus filhos, mas eu vou ver. E eu te convido a você também buscar isso. Mas a primeira pessoa que tem que mudar é você. Para de olhar para o outro. Para de olhar para os erros dos outros. Comece a olhar para os seus erros. Para de apontar o dedo para os outros. Chegou a hora de você olhar no espelho e dizer assim: quem eu sou em Cristo, o que eu preciso mudar, qual a área da minha vida eu preciso ser tratado, qual a área da minha vida que eu não estou parecendo com Jesus Cristo. Aquele que não der fruto será cortado. Não adianta ser membro de igreja. Nós temos um blog, verboresende.blogspot.com.br. Eu tenho colocado algumas coisas que Deus tem colocado em meu coração, eu tenho escrito e lançado, publicado lá. E a última que Deus me botou no meu coração foi: igreja ou clube social? Você pertence a uma igreja ou você pertence a um clube social? Porque um clube social, irmãos, nós vamos, tem aquele grupinho que a gente conhece, tem um grupinho que a gente não conhece. Amém? E a gente vai para se entreter, entretenimento. Aí você vai para a igreja, um louvor, glórias. Aí o irmão dá um testemunho chorando, todo mundo se emociona, coisa linda, Deus é tão bom, tão lindo. Aí vem a palavra, coração duro, palavra caída na estrada, desceu, saiu da igreja, o ladrão já rouba a palavra, não serve para nada. Aleluia. Essa é a igreja da nossa geração, irmão. Ou eu estou enganado? Quem tem mais de 10 anos de crente aqui? Levanta a mão. Eu estou enganado? Estou não, irmão. Tem adultério dentro da igreja. Tem homossexualismo dentro da igreja. Tem drogas dentro da igreja. Falsos irmãos. Pessoas mentirosas, pecadoras, que não querem mudar. Inveja, contenda, divisão, briga entre irmãos. Tem irmão que não fala com irmão. Que família é essa? Essa não é a família de Deus, irmão. Família de Deus não é assim. Diga: família de Deus vive em paz, um ajudando o outro.
Por isso que Paulo em 1 Coríntios 12 diz que nós somos um corpo. E se um membro do corpo está doente, todos sofrem com ele. Todos sofrem. Se um membro é exaltado, todos se regozijam. Ou quando o irmão cai, ou quando o irmão está sofrendo, você está dizendo, bem feito. Que igreja nós temos, irmãos? Que igreja nós pertencemos? Tem um cartaz dentro do hospital escolar, dentro da MAN, diz assim: nós é que fazemos o hospital que queremos. Nós é que fazemos a igreja que queremos. Chega de hipocrisia, chega de mentira, chega de falsidade. Vamos construir a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Vamos lutar por isso. Vamos levantar essa bandeira. Vamos lançar vaidade, orgulho. Vamos lançar tudo isso no lixo. Tudo isso não é nosso, é de Satanás. Lança essas porcarias fora e vive uma vida em humildade, em santidade. Seja uma pessoa confiável, não minta. Seja uma pessoa em que outras pessoas possam contar com você. É essa a igreja que eu sonho. É essa a igreja que eu vou viver nessa terra, mesmo que eu fique só. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 12, para a gente finalizar. Aleluia. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vível, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 9, o amor, verso 9, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Aleluia. Gustavo, por favor. Aleluia. Aleluia. Que igreja você quer pertencer? A que família
você quer pertencer?